ao falecimento desse policial militar do Distrito Federal, que morreu de forma heróica e muito brava, salvando vidas, né? Ele preferiu salvar outras vidas e acabou se colocando em risco. Achava, né, que ia conseguir, enfim, de alguma forma resistir à inalação de tanta fumaça, mas infelizmente isso não foi possível. Algo realmente que é muito triste mesmo. E nós estamos, né, agora aqui no estúdio com o advogado Matheus Brito. A gente estava ali, né, inclusive escutando um relato dos hóspedes em relação aos seus direitos enquanto consumidores. Pois é, como é que a gente poderia, né, então, proceder numa situação como essas? Obviamente, esses hóspedes eles não vão querer permanecer neste hotel e muitos não sabem, né, os seus direitos. Mas quem vai nos explicar, então, de que forma que pode-se proceder nesse tipo de situação, quais que são os direitos desses consumidores agora aqui no nosso estúdio, é o advogado Matheus Brito. Seja muito bem-vindo, Matheus. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Matheus, a gente estava até escutando, né, um relato de um hóspede falando que não ia mais continuar ali, né, naquele hotel, até porque ele também já havia reclamado de outras coisas aí nos últimos dias. O hóspede, ele deve permanecer ou não? Realmente, assim, ele tem esse direito de sair do hotel? Então, nessas situações, o hóspede ele tem plenamente direito de exigir uma realocação, certo, Sim. para outro estabelecimento e diante desse direito, desse desejo de se realocar para outro estabelecimento, outra hotelaria, ele poderá exigir do hotel que ocorreu o incidente uma compensação, certo? Então, o hotel que será o responsável por reajustar esse hóspede ou qualquer outro hóspede que deseje se realocar. Caso esse hotel ele se recuse, né, ele diga, não, eu não quero, enfim, você vai ficar aqui, a gente não vai pagar a sua hospedagem em outro local, em outro ambiente. O que esse hóspede ele deve fazer, Matheus? Então, caso o hóspede deseje ir para outro ambiente, certo? Diante dessa realocação, é importante que ele comunique à equipe do hotel, certo? Faça essa plena comunicação, que deseja fazer essa realocação, e esse direito está plenamente amparado pelo direito do consumidor, certo? A rede de hotelaria, o serviço de hotelaria, ele é amparado pelo direito do consumidor, ou seja, caso o serviço não seja devidamente prestado e a natureza do serviço exige essa segurança para o consumidor, certo? É importante que os proprietários prestem essa devida assistência aos consumidores ali no local. E os consumidores, esses hóspedes que infelizmente passaram ali por essa situação muito traumática, tendo que evacuar o local de madrugada ali, inclusive correndo risco de vida, eles podem exigir alguma indenização do estabelecimento depois? Sim, é perfeitamente possível exigir essa indenização, certo? Devido ao dano causado, os transtornos vivenciados, toda aquela angústia por passar por essa situação, o estabelecimento tem sim a responsabilidade de indenizar e esse entendimento já vem sendo acompanhado por diversos tribunais em situações parecidas como a que ocorreu, infelizmente ocorreu, vem já reconhecendo esse direito indenizatório das vítimas que estavam ali no local. Eles, nesse caso, né, podem pedir indenização apenas pelo incidente que aconteceu ou também podem acabar acrescentando ali outros pontos, né? A gente estava escutando ali o relato de um hóspede, inclusive, que ele estava falando que já havia reclamado sobre a questão do elevador. Tinha outro, né, também que estava em um quarto com o ar-condicionado quebrado. Isso acaba agravando ainda mais essa situação, essa indenização, essa possível. O estabelecimento ele deve seguir normas legais que devem prever esse tipo de acontecimento. Ou seja, o estabelecimento ele deve adotar saídas estratégicas, deve ter extintores posicionados estrategicamente, sinalizadores de incêndio, entre o cuidado que ele deve ter com sua estrutura para evitar qualquer tipo de intercorrência. Ou seja, num devido processo legal, supondo que esse venha a ocorrer, no devido processo legal, o juiz irá apurar as circunstâncias. Se houver circunstâncias que demonstrem que o estabelecimento não teve o devido cuidado, o devido zelo com seu estabelecimento e devido a isso, esse incêndio veio a acontecer, possivelmente a indenização será majorada, ou seja, ela vai ter um valor acima
do que os normalmente acontece, porque a indenização, ela é justamente isso, ela é definida conforme o dano causado. E se esse dano vem em decorrência de uma falta de cuidado que até veio ocasionar um óbito, como no caso, Sim. ele poderá sim ser majorado. Era até, inclusive, a minha próxima pergunta, né? Infelizmente, uma pessoa veio a falecer nesse incêndio e era um hóspede que estava ali tentando salvar vidas, né? Inclusive, faleceu de uma maneira muito brava, de uma maneira muito heróica. A família dessa vítima, ela tem uma indenização maior por conta desse óbito? Então, justamente, como veio ocasionar um óbito devido a essa, supostamente ainda vai ser apurado, devidamente apurado pelo Corpo de Bombeiros e pela perícia legal, mas caso seja constatado que realmente o incêndio veio de uma falta de cuidado por parte do hotel, a família poderá sim pedir ao judiciário, ou caso haja aquela conversação, né? Porque a gente do direito sempre pede que as pessoas tentem resolver os conflitos sem necessariamente ir para o judiciário. Mas caso não seja possível, ela poderá sim exigir uma indenização. Isso também é plenamente reconhecido em casos que houve essa ausência de cuidado, essa ausência de zelo, que vieram ocasionar num óbito, poderá sim requerer essa indenização e, com certeza, pelo nível de abalo emocional, principalmente pela sua ex-companheira, certo? E vivenciado, com certeza, o dano moral será em um montante considerável. Matheus, para a gente, né, encerrar aqui esse nosso momento de entrevista e para a gente passar também, claro, essa informação para quem está nos assistindo, o que é que esse consumidor que se sentiu lesado, ou até mesmo isso pode acontecer, né, infelizmente, mas nós estamos suscetíveis a isso. Caso as pessoas estejam viajando, passem por uma situação dessas, e até mesmo esses consumidores que passaram por essa situação totalmente traumática, o que é que eles precisam fazer agora nesse momento? Nesse primeiro momento é importante realmente que eles vivenciem o momento, porque é um momento muito traumático. Primeiro é preciso ter calma, Assimilem, né, aquilo que aconteceu. assimilem a situação vivenciada e, posteriormente, é extremamente necessário, pelo dano sofrido por todo o transtorno causado, que haja realmente essa conversa com os proprietários, a pessoa responsável por gerir aquele hotel, para que seja possível entrar nos termos que haja aquela devida compensação pelo transtorno sofrido. Diante de todo o relato já aqui demonstrado, que houveram indícios de uma falta de zelo, uma falta de cuidado com o hotel, é importante já começar a pensar nos próximos passos. Muito bem, Matheus, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no agradeço. Gazeta News, edição da manhã, por nos trazer esses esclarecimentos. Então, agora é o momento, né, de assimilar tudo isso que aconteceu e logo depois, então, buscar os seus direitos. Você que é consumidor, que é hóspede, que infelizmente passou por toda essa situação e, é claro, né, assim, buscar os seus direitos, buscar a sua indenização realmente e o estabelecimento, neste momento, todo o amparo possível a esses hóspedes, a essas famílias. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação aqui junto com a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia. E a gente também, infelizmente, tem uma outra notícia triste que aconteceu na madrugada de hoje aqui